eu vejo números, operações, equações. Eu vejo um caminho, ou melhor, um percurso. Sim, o percurso educativo de matemática. Para quem deseja a equação além do alcance. Hora do Enem no ar, falando de matemática. Mas antes, você já sabe, né? Perdeu algum programa, é só ir lá no nosso site, tvescola.org.br, ou no nosso canal, youtube.com/TV Escola. Aproveita e se inscreve no canal, hein? E agora sim, chega mais, professor Hugo Leonardo. E aí? Fala aí, Laine. Rapaz, Tudo bem com você? tudo certinho. Bom, hoje vamos falar de um assunto que só pelo nome já assusta, né? Trigonometria. Trigonometria, professor. Então, o estudo da trigonometria, ela revolucionou um pouco da geometria na matemática, né? Então, assim, várias áreas como engenharia, biologia, na própria física, a gente tem muita coisa modelada através da trigonometria e principalmente na construção civil, na parte de engenharia, ela foi muito mais usada para medir tamanho de prédio e algumas coisas assim que antes era um pouco mais difícil e com a trigonometria foi se tornando um pouco mais fácil. Professor, bora fazer uma revisãozinha lá no quadro? Vamos Pode lá, ser? com certeza. O estudo da trigonometria, em geral, ele é o estudo de ângulo em relação a lado. O básico do básico para trigonometria, para a gente entender a trigonometria, é o estudo de seno, cosseno e tangente. Para isso, a gente toma, né, um triângulo retângulo. Você tem esse carinha que a gente vai chamar de A, ele é a famosa hipotenusa. Você tem esse ladinho que a gente chama de B, que é um dos catetos, e esse carinha aqui, que também vai ser um dos catetos. Tudo bem? Então a gente está de frente para um triângulo retângulo. O que a gente vai estudar na trigonometria é a relação que esse ângulozinho, que a gente chamou de alfa, vai ter com esses lados do triângulo retângulo. Tudo bem? E aí, olhando para esse ângulo alfa, a gente pode definir 3 razões muito importantes para ele. A primeira razão a gente vai chamar de seno. O seno de alfa. O seno de alfa, por definição, ele vai ganhar, né, uma razão que é dada por cateto oposto a alfa. O que seria o cateto oposto a alfa? Seria o cateto que o alfa está olhando, né, ou oposto a esse ângulo, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é a hipotenusa do triângulo. Então, a definição de seno, a gente aplica cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. E aí, pra gente aqui, né, a relação de seno fica sendo o cateto oposto B sobre a hipotenusa A. Tranquilo? Tranquilo. A próxima razão que é muito importante é a cosseno. Cosseno de alfa vai ganhar também, por definição, uma razão que vai ser dada por C, que é o cateto que a gente vai chamar de cateto adjacente, é o cateto que está junto ao ângulo. Ajuda a formar o ângulo. O adjacente, então ele está colado ao ângulo, sobre a hipotenusa também. Então ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E pra gente, no nosso caso, no nosso desenho, cateto adjacente C sobre a hipotenusa A. E por fim, a última razão também que é muito importante no estudo da trigonometria é a tangente. A tangente de alfa, ela tem 2 definições. A primeira definição é em relação ao próprio triângulo. A definição de tangente vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E essa definição é a mesma coisa que a gente fazer seno sobre cosseno. Se a gente pega o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa, e divide pelo cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, você vai cortar a hipotenusa e vai sobrar esse sobre esse. Então a gente acaba falando que a tangente, e essa é uma razão muito importante, também pode ser seno
sobre cosseno. E aí, no caso do nosso triângulo, cateto oposto B, cateto adjacente C, isso é igual a B sobre C. Hoje no Enem, a gente usa muito essa primeira aqui. Mas, né, a gente sabe que a prova pode mudar. Existem vários tipos de questão de trigonometria, então é importante o aluno saber também ter conhecimento daquela segunda razão. Perfeito. Tudo bem? Então, basicamente, essa estrutura é a estrutura base de qualquer questão de trigonometria ou do estudo da trigonometria. O problema que a gente vai conversar hoje, ele não envolve necessariamente a razão trigonométrica. Ele envolve as funções trigonométricas. Opa, e aí? E aí envolve um pouquinho do que a gente chama de círculo trigonométrico. Então explica pra gente aí rapidinho. Então vamos lá. Basicamente, você tem uma circunferênciazinha. E aí você tem dois eixos. Esse eixo deitado é o eixo do cosseno. E esse eixo em pé é o eixo do seno. Você tem aqui 0. Basicamente, é como se você tivesse uma linha aqui e essa linha percorresse o sentido anti-horário. Anti-horário. Beleza? E aí imagina o seguinte, aqui ela começa no ângulo 0. Certo. Se ela começar a andar até aqui, ela vai andar um ângulo de 90 graus, que a gente não vai chamar de 90, e sim de π sobre 2. Quem é esse π? Esse π é a notação de radiano. Para o aluno lembrar, 1 π radiano equivale a 180 graus. Por isso que 90, que é metade de 180, é metade do π. Então, π sobre 2. Se a gente continuar andando com esse ângulo, ele vai rodar 180 graus. Certo. Que equivale a π radiano. Se ele andar mais um pouco, ele anda 270, que equivale 3π sobre 2. Certo. Se ele andar tudo, uma volta completa são 360 graus, equivale a 2π. Tudo bem? Então, basicamente, se um aluno quiser descobrir o seno de um ângulo, por exemplo, a gente vai ter aqui um ângulozinho alfa. Se ele quiser o cosseno de alfa vai ser esse tamanhozinho aqui. E, se por um acaso ele quiser o seno de alfa, é só ele fazer essa projeçãozinha aqui. Esse tamanhozinho equivale a seno de alfa. Uma coisa muito importante, o círculo trigonométrico ele é um círculo de raio 1. Isso significa dizer que o máximo que um seno pode ter é 1, e que o máximo que um cosseno pode ter é 1, e que o mínimo que um seno pode ter é menos 1, e que o mínimo que um cosseno pode ter é menos 1. E aí, vamos lá. Olhando para isso aqui, a gente consegue tirar daqui uma relação que é muito importante, que é o seguinte. Se aqui é cosseno e aqui é seno, eu posso falar que é paralelo. Então, se aqui é seno, esse tamanhozinho também é seno. Faz sentido isso? Seno de alfa. Se aqui é 90 graus, porque é uma projeção ortogonal, eu posso fazer Pitágoras. E daqui sai a relação mais importante da trigonometria, que a gente chama de relação fundamental. Soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A gente fala que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tranquilo? Então, essa relação a gente vai chamar de relação fundamental da trigonometria, que vai ser muito, muito, muito importante em todos os problemas de trigonometria. Só para ficar mais claro aqui, esse 1 aqui, porque seria a hipotenusa 1 ali. A hipotenusa ao quadrado, que é o 1 ao quadrado. Já só para simplificar e para a galera acompanhar. Exatamente. E aí é o seguinte, a gente vai entender duas situações aqui. Então, ó, função seno, você vai ter o eixozinho. Vou marcar aqui 1 e vou marcar aqui menos 1. Tudo bem? Beleza. Por quê? 1 é máximo, menos 1 mínimo. Quando você está na função seno, a gente sempre vai estar olhando para esse eixo, a todo momento. Se o ângulo é 0, é porque o seno dele está aqui. É 0. Então, quando o ângulo é 0, o seno é 0. Agora, quando o ângulo está aqui, no π sobre 2, é porque ele está no seno máximo dele. Certo. Esse seno máximo vale quanto? Vale sempre o raio, que é 1. Então, aqui, ó, no π sobre 2, esse seno é 1. Quando a gente voltar para cá,
o seno desse camarada vai estar aqui, ó. Vai estar no 0. De novo. De novo. Então, no π, esse seno volta a ser 0. Beleza. Quando eu ando mais um pouco, eu ando por 3π sobre 2. No 3π sobre 2, ele tá aqui. Porém, ele tá abaixo do 0. Então, ele é o menos 1. Tranquilo? Beleza. Então, no 3π sobre 2, ó, menos 1. E, por fim, quando ele dá uma volta completa, no 2π, ele volta a ser 0. Então, eu vou botar aqui, ó. No 2π, ele retorna para o 0. E aí, a gente tem a nossa função seno. A função seno, ela tem essa carinha aqui, ó. É uma função que parece uma onda, né? E aí, quando a gente olha para uma função desse tipo aqui, a gente consegue observar no problema que a gente vai estar falando hoje que a cara da função vai ser bem parecida com essa. Então, funções que têm esse formato são funções que a gente chama de senoide. São funções que têm formato de uma função seno. Uma coisa que o aluno tem que tomar cuidado, e ele não pode confundir, e o Enem sabe disso, é com a função cosseno. A função cosseno vai ter a ver agora só com o cosseno. Certo. Então, por exemplo, vamos marcar o 1 Um menos 1. e vamos marcar o menos 1, porque é o mínimo. Certo. Quando o ângulo é 0, percebe que ele está no cosseno máximo aqui? Sim. Que é o raio 1. Então, quando o ângulo é 0, é porque o cosseno dele é 1. Agora, quando ele está aqui em cima, é porque o cosseno dele, se você fizer a projeção, vai bater aqui, ó. Vai Certo. bater no 0. Então, no π sobre 2, 0. o cosseno dele é 0. Agora, quando a gente vem para cá, ó, no π, o cosseno dele é total, ó. Só que ele é total para esquerda. Menos Então, ele vai 1. ser menos 1. Então, no π, menos 1. Ele vai estar aqui. No 3π sobre 2 é a mesma coisa. Ele está aqui, então quando eu fizer a projeção, ele vai bater no 0. Então, 3π sobre 2, ele retorna para o 0. Enquanto no 2π, ele vai retornar para o 1. Então, o formato da função cosseno, ele é esse formato aqui, ó. Percebe? Parece a mesma coisa, mas não é. E aí existem vários pontos para dizer onde não é, né? Por exemplo, aqui na função seno, ela começa grudada no eixo y. Na função cosseno, ela começa grudada no 1 aqui, né? Aqui ela começa grudada no 0, aqui começa grudada no 1. A função seno começa crescendo. A função cosseno começa decrescendo. Então, assim, e sem contar todos os pontos, né? No π sobre 2 aqui, ela é máxima. No π sobre 2 aqui, ela é 0. No π aqui, ela é 0. No π aqui, ela é mínima. Percebe? No 0 aqui, ela é 0. No 0 aqui, ela é máxima. Então, existem vários pontos onde você pode notar a diferença entre elas. É importante saber como é que se monta e também, é muito né, importante saber, principalmente, a cara delas. Então, você olhar para a cara da função e saber se é uma seno ou se é uma cosseno. E, a partir daí, interpretar o problema. A gente bateu um papo muito maneiro sobre trigonometria, fez uma super revisão. Então, agora a gente vai partir para a questão. Agora vamos ver na prática. É isso aí. Bota na tela, Renatinho. Questão 170 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. O enunciado diz: em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O, seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e F a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Por onde a gente começa? Primeiro de tudo, né? A gente falou nesse primeiro bloco sobre a estrutura do círculo trigonométrico. Certo. Se você olhar a roda gigante, ela parece um. Sim. Então ela já é uma figura que, assim, o problema já te deu para te familiarizar no estudo da trigonometria e das funções trigonométricas. Mas, assim, ela tem uma solução que é muito, muito bonita, que ela é muito simples e, assim, faz com que você não tenha tanta dificuldade para fazer o problema. Basicamente, ela vai sair em torno de 2 linhas. Opa, então, como é que resolve? Vamos lá, vamos aqui no quadro.
A estrutura que a gente tem é a seguinte. Vou deixar até aqui as duas funções que a gente escreveu. Essa é a função cosseno. E essa segunda... E essa função é a função seno. A função do problema que ele dá pra gente, ele coloca aqui 88 e 168. Certo. E aí coloca como estrutura π sobre 2 lá no 168. Então vamos botar aqui o 2π aqui no 88 de volta. E ele coloca depois o 4π. 88. Também no 88. E basicamente, o desenho que ele constrói, né, vai ser, ele sobe lá no π sobre 2, ele vai descer, vai subir no π, vai descer novamente e vai subir lá no 4π. Ele tem um ponto de máximo aqui e para aqui no 4π. Tranquilo? Certo. Ela começa crescendo, né? Então, Sim. Só isso já é suficiente pra gente olhar que ela parece mais com a função seno do que a cosseno. Certo. A cosseno, ela começa decrescendo, né? Então, essa primeira estrutura aqui, ó, de subir, descer, ela se parece muito mais com uma função seno do que uma função cosseno. Certo. Então, já é suficiente para você entender que a gente está falando de uma função seno. Isso já faz com que você já corte algumas alternativas. Sim. Mas essa função não é exatamente essa. É. Por quê? Porque, na verdade, essa função, f de t, que ele representa, ela é uma função nesse formato. A mais b seno de t. Aí, como assim, né? A mais b seno de t. Esse A e esse B são parâmetros, que a gente chama, e que vão deslocar a sua função. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua ferramenta para usar no problema. Por exemplo, esse Bzinho, ele faz com que a nossa função seja esticada. Então, por exemplo, se eu tenho uma função, como exemplo, tá? F de t igual a 2 vezes seno de t. Ao invés dela ficar entre 1 e menos 1, ela passa a ficar entre 2 e menos 2. Tem aquilo, né, de multiplicar o máximo. Esticasse a função em 2 vezes. Então, eu estiquei. Se fosse 3 vezes seno, ela ia ficar entre 3 e menos 3. 10 vezes seno, entre 10 e menos 10. Tudo bem? Então, a função do B, ele basicamente estica a nossa função. E a função do A, basicamente, é deslocar a nossa função do jeitinho que ela tá. Então, a gente pega do jeito que ela tá aí, ou arrasta para cima, ou arrasta para baixo. Beleza. Essa é a função no eixo Y. Você não precisa conseguir achar os valores de A e B pelo gráfico. O que você vai fazer? Você sabe que quando t é igual a 0, porque o gráfico aqui é em função de t, isso é igual a 88. Certo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Quando eu substituo t por 0, a gente está achando uma altura igual a 88. Certo? Significa dizer que A mais B seno de 0 é igual a 88. Aí você tem que lembrar lá do círculo trigonométrico. E lembrar que no 0, o seno também é 0. Tudo bem? Ou lembrar aqui da função, ó. Quando o x é 0, quando o t é 0, o seno também é 0. Legal? Beleza. Ou seja, se isso aqui é 0, 0 vezes b dá 0. Então, A mais 0, vamos deixar aqui, ó, o seno de 0, ele é 0, então 0 vezes b dá 0. Então, A mais 0 igual a 88. Portanto, A é igual a 88. Então, a gente já achou o valor de A. Beleza. Tranquilo? Como é que a gente faz para achar o valor de B? Agora, a nossa função f de t, ela é A, que é 88, mais B seno de t. Tudo bem? Certo. Nossa meta, descobrir B. O que a gente faz? Pode usar mais esse pontinho, ó. Esse pontinho que ele deu é para a gente usar. O que ele está falando? Que quando o t é igual a π sobre 2, a altura vai ser igual a quanto?
168. Ou seja, se a gente faz o f de π sobre 2, que significa dizer substituir todo t por π sobre 2, eu tenho que achar automaticamente 168. Então vamos fazer essa conta. F de π sobre 2 é igual a 88 mais b seno de π sobre 2. Legal? Beleza. Só que a gente sabe aqui da função seno, ó, que quando o x é π sobre 2, ou quando t é π sobre 2, o seno vale quanto? 1. Vale 1. Ou seja, a gente vai trocar esse seno de π sobre 2 por 1. Legal? Só que o f de π sobre 2 não vale 168? Sim. Ou seja, 88 mais b vezes 1, que é b, é igual a 168. B, então, é igual a quanto? B é igual a 80. Ou seja, a gente já usou nossa função seno para tudo, a gente já chegou à conclusão que a nossa função procurada pelo problema é f de t igual a b vezes seno, o b é 80, 80 vezes o seno de t, mais o a, que é quanto? 88. 88. Se a gente olhar nas alternativas, 80 vezes seno de t mais 88 é o que configura o gabarito da letra A. Show de bola. Então, gabarito, letra A. Letra A. E chegou o nosso momento Pop Prof. Professor, quando um círculo está apertado para o banheiro e quem está no banheiro é um triângulo, o que o triângulo grita? Tangente. Por que sair pela tangente e não sair por onde não tem gente? Faz sentido. Acho que a gente tem que mudar um pouco isso aí. Vem cá, é possível dominar o mundo com um plano inclinado? Se for bem feito, se o plano for bem feito, pode. Tá. Vamos pensar em um plano inclinado para dominar o mundo. Agora eu quero saber como se calcula o ângulo de um papo reto. O ângulo tem que ser raso. O papo ser reto. Então, o ângulo é... Olho no olho, né? 180 graus ali, ó. Meia volta, um ângulo de meia volta. Não um ângulo raso, um ângulo de meia um volta. ângulo de meia volta. É. Entendi. É porque a ideia é que vai e volta. Isso, É raso, isso. mas é profundo porque É, meia vai e volta. volta, vai e volta. Isso. Esse foi Hugo Leonardo no nosso Momento Pop Prof. Qual a sua dica de estudo pra galera que quer ficar fera em trigonometria? Pegar uma questão dessa e... Bem, existem alguns livros muito legais de trigonometria. Existe o livro do Morgado, de trigonometria. Existe o livro do Fundamentos da Matemática Elementar, que existe um volume de trigonometria. E todos a imensidão da internet, do YouTube. Existem vários canais no YouTube hoje que disponibilizam várias aulas muito legais de trigonometria. Então, assim, eu sou grande fã de vários canais. Existe o canal do professor Rodrigo Sacramento. Existe a Hora do Bizu, do professor Sandro Davidson. São canais muito legais e que os alunos podem usar aí à vontade e aprender muito também com esses professores. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço Mesmo sempre. por toda a ajuda. Volte sempre, hein? Pode deixar. Hora do Enem fica por aqui, então até a próxima.